Senhor, em nome de Jesus, grande é o teu nome, grande é a tua palavra. Ó Deus, o Senhor é incrível em tudo que o Senhor faz. A Leilane hoje de manhã, Senhor Deus, ela pregou exatamente isso, sobre a letra e sobre o fogo. A letra que nos capacita a receber, mas o Espírito que nos capacita a entender e a viver. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor tem levado essa igreja a viver, ó Deus, momentos, ó Deus, realmente de milagres, momentos, ó Deus, sobrenaturais na tua palavra, na sua verdade, porque o Senhor é a verdade. Ó Deus, e vendo tudo que o Senhor está fazendo, eu te peço, traga revelação. Ó Deus, e que essa revelação penetre o nosso coração ao ponto de nós literalmente não resistirmos àquilo que o Senhor irá fazer nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Só quem está feliz, dê uma salva de palmas a Jesus e glorifica Ele com a tua boca. Não, glorifica Ele com a tua boca, abre a tua boca, adora, 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 isso. Aleluia! O Senhor é muito bom, Ele é incrível. Amém, gente? Chacoalha a pessoa que está do seu lado aí, pode dar um chacoalhão. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito disso e já sentaram meio que afastadinho, né? Você fala assim, não gosto do que a pessoa faz, mas não tem problema, querido. Se tiver alguém do lado dessa pessoa, pode chacoalhar ela vai te perdoar, porque afinal nós estamos num ambiente literalmente familiar, amém? Eu costumo dizer exatamente isso, eu não encontrei na Poema uma instituição, igreja, eu encontrei uma família, amém? E na família nós temos problemas, sim ou não? Mas nós temos amor ou não? Temos. Então olha para a pessoa e fala assim, cara, por mais que você não entenda, eu amo você. Tem uns homens que ficam estranhos, né? Tem uns homens que oram um pro outro e falam assim, ó o cara, mano, sai para lá. Queridos, vocês têm vivido momentos incríveis. Nós vimos a conferência acontecendo. Quem estava aqui foi impactado pelo que Jesus fez nesse lugar. Quem estava aqui deu um glória a Deus. Amém. Quem não estava, fala assim, eu tô no próximo, amém? Então estava todo mundo. E nós vimos algo incrível aqui nas palavras, nas mensagens. A gente estava lá em Taubaté resolvendo algumas coisas. Eu e Leilane somos líderes do Ministério de Casais lá. E nós estávamos resolvendo algumas coisas do ministério e tal. E o tempo todo acompanhando o que estava acontecendo. Era uma palavra, era não sei o que. A gente ficava assim, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aí às vezes quando a gente fazia igual a Leilane, né? Vocês já viram a Leilane fazendo isso, gente? Ela está pregando aleluia. É incrível. Ela eu vou falar a verdade, mulher da minha vida. E a gente acompanhava aquilo, a gente falava assim, Jesus, e aí, como é que vai ser? E aí de repente tinha, né, a nossa agenda de vir para cá. A gente falou assim, o que a gente vai fazer depois da conferência para falar para esse povo? Vocês já estão cheios do fogo, vocês já estão cheios da unção, da presença, já estão cheios de Jesus. É ou não é, gente? Você entendeu? E agora, o que sobra para nós? Não sei. Eu vim aqui para falar para você que eu não sei. Mas eu sei que eu tenho uma palavra. Então se eu tenho uma palavra, eu sei que Jesus vai fazer algo. Então por favor, perdoe esse pastor se de repente eu errar em alguma coisa. Não é por querer, mas é porque o Senhor literalmente tem mexido ao nosso coração e tem nos levado a ver o quão vocês estão sendo preparados para algo. Só quem falou amém recebe aí. Agora falou uns mais aí, né? Vamos lá. Eu quero começar dizendo o seguinte. Vocês viveram dias incríveis, onde o Senhor, Ele veio, Ele capacitou vocês, Ele levou vocês para um outro nível, Ele colocou vocês em um tempo de esperança, Ele colocou em vocês em um tempo de ambiente de fé. E Ele deu revelações a alguns Ele separou, Ele ungiu, Ele trabalhou e Ele colocou chama, fogo no coração. Mas isso mudou a cidade. Nós continuamos a ter pessoas que andam em drogas, estão viciadas. Nós continuamos lá fora a ter pessoas que estão com a família destruída. Nós continuamos a ter pessoas lá fora que estão com o casamento a um fio. Nós continuamos pessoas lá fora que estão simplesmente perdidas, não tendo um caminho.
A cidade continuou, ela simplesmente está trilhando o seu caminho. E esse é o caminho sem a verdade, esse é o caminho sem Jesus. Mas aí de repente, fala comigo, de repente Jesus ele vem, ele marca uma conferência, ele marca um momento, ele marca a tua vida. Vou falar de novo, né? Não gente, ô louco. Ele marca a tua vida, não, agora vamos lá, de repente ele vem e ele marca a tua vida. Para quê? E essa foi a frase que mexeu comigo quando eu a ouvi lá em Taubaté. Em Taubaté, nós estávamos, a igreja lá estava fluindo e está maravilhosa, e glória a Deus, e de repente, nós vimos algumas situações da cidade que não mudavam. E aí uma pessoa fez a pergunta assim, mas quem se importa? Gente, aquilo me matou. Aquilo foi algo que quando entrou no meu coração me arrebentou. Quem se importa? E sabe o que está acontecendo? O tempo todo nós estamos vendo isso em nossa cidade. O tempo todo nós estamos vendo isso ao nosso lado, talvez até na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. E nós estamos nos colocando como pessoas que estão dizendo, a nossa posição está falando, quem se importa? E aqui nós temos duas maneiras de agir. Como homens religiosos que se sentam no seu trono de adoração e clamam a Deus pela cidade, mas não fazem nada. Senhor, cura essa cidade, trabalha nessa cidade. Senhor, manda o teu fogo nessa cidade. Aleluia. Ou você pode se colocar na posição de um filho de Deus e dizer, Senhor, eu entendo o teu chamado para essa cidade. E o Senhor queimou no meu coração. Então eu sei quem eu sou diante dessa situação. Pode mandar, porque o Senhor é a resposta e eu tenho o Senhor. Você acha que Deus te trouxe para essa igreja para ser uma pessoinha normal? Não. Até porque a palavra de Deus fala que nós somos loucos porque cremos no Evangelho. Porque cremos no Evangelho, porque cremos em Jesus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um texto na palavra de Deus, depois você procura, eu não vou abrir agora, que ele fala assim, os judeus procuravam perseguir Jesus, e eles estavam o tempo todo perseguindo Jesus, mas eles queriam matar Lázaro. E por que eles queriam matar Lázaro? Porque Lázaro era um testemunho vivo daquilo que Jesus havia feito e falado. Eles estavam malucos, porque eles poderiam muito bem ouvir a mensagem de Jesus e falar assim, esse cara aí é um falso Messias, esse cara aí é um falso profeta, esse cara aí é um cara que está falando, continua aqui na nossa religiãozinha gostosa, legal, divertida, fofinha, aconchegante. Mas quando Lázaro entrava no lugar, as pessoas olhavam e falavam assim, lá, aquele ali é o Lázaro que estava morto e ressuscitou, aquele ali é um testemunho vivo de que a palavra desse Jesus é real e é transformadora. Então eu quero perguntar aqui nessa noite, aonde estão os Lázaros dessa cidade? Aqueles que antes estavam mortos, mas foram ressuscitados por Jesus. Aqueles que antes estavam nas beiras das esquinas, em algum lugar onde ninguém dava nada para você, mas de repente Jesus vai e Ele fala, eu tenho algo para você, eu tenho um propósito para você, a minha palavra está sobre você, e você será um testemunho de quem eu sou. Então quando perguntarem quem se importa, se levanta e diga, eu me importo sim com aquele que está se perdendo, eu me importo sim com aquele casamento que estão dizendo que está já acabado, eu me importo. E por que eu me importo? Porque Jesus se importa.
Aleluia! Meu Deus! Esquentou aqui. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Você pode ficar no seu trono clamando a Jesus o tempo todo, falando: Senhor, faz algo por essa cidade. Ou você pode ser uma resposta de Jesus para essa cidade. Meu Deus. A palavra de Deus no livro de Marcos capítulo 2, versículo 17, na versão Nova Bíblia Viva em português, diz assim: Jesus respondeu-lhes: são os doentes que precisam de médicos, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, e não aqueles que se acham justos. Fala comigo: meu Deus, qual é a tua cadeirinha? Qual é a tua cadeirinha? Eu fico imaginando João Batista sendo chamado de voz que clama no deserto. E ele lá, falando para nada, se envolvendo com nada. Foi essa a história de João Batista? Não foi. A voz que clama no deserto clamava sobre aqueles que não tinham mais vida. E quando a vida estava diante dele, a voz diz assim: cara, eu não sou digno não. Meu Deus. Meu Deus, eu não sou digno não. E aí a vida fala assim para ele: faz, porque tem que acontecer. E quantas situações na sua vida você já perdeu a esperança? Quantas pessoas ao seu lado já perderam a esperança? E existe uma resposta dada no seu coração. Se eu pudesse de repente direcionar você agora, eu falaria o seguinte: pega o seu WhatsApp agora e você vai mandar uma mensagem agora para aquela pessoa que talvez nessa semana falou para você: cara, eu estou passando por isso, por isso, por isso. E você vai mandar uma mensagem para ele dizendo assim: cara, nesse exato momento eu estou orando para você e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Aleluias. Quantos creem nesse lugar que Jesus é a resposta para essa cidade? Nossa, Jesus, eu vou perguntar de novo. Quantos creem aqui que Jesus é a resposta para essa cidade? E o que nós temos feito para que essa resposta chegue a essa cidade? Você entendeu? Ô pastor, mas peraí, eu não sou digno não, eu também não. Mas ele confiou a nós. Ô pastor, mas peraí, eu não sei a teologia não. Não sei, eu nunca estudei teologia. Mas precisa disso? Eu não sabia que precisava disso aí não. Porque quando Jesus envia os seus apóstolos, ele fala: vai por todo mundo, prega o evangelho, ensina a eles as coisas que eu tenho ensinado vocês. É sobre isso. Sabe por que eu posso falar para você que Jesus cura? Sabe por quê? Porque um dia eu passei muito mal. Muito mal. E eu estava, eu acho que partindo. Minha mulher estava grávida. E eu fui ao hospital 5 vezes. E 5 vezes tiraram sangue. Fizeram vários exames. E tentaram descobrir o que eu tinha. E ninguém descobria. A medicina não sabia o que eu tinha. Eu fui numa parte oncológica também. E não era nada. E ninguém descobria. E eu ficava mal o tempo todo. E ia de volta ao hospital, ao pronto-socorro e tudo mais. E aí houve um momento que eu, cansado de tudo aquilo, eu falei assim: Jesus, eu não tenho problema em partir. Mas minha esposa estava grávida. Eu falei assim: mas se o Senhor puder, deixa pelo menos eu ver meu filho. Deixa pelo menos eu ver meu filho. E depois está tudo bem. Só deixa eu ver ele nascer. E depois que ele nascer está tudo bem. O Senhor pode me levar, não tem problema. Eu acho que... Aí eu apaguei na cadeirinha. Eu estava assim na cadeira, apaguei.
Aí eu vi anjos, tô brincando, gente. Essa parte é brincadeira. Eu apaguei, aí eu acordei, eu fui acordando bem aos poucos assim. Aí eu vi minha esposa do meu lado assim, falando assim: Dani, você tá com fome? Aí eu falei, pô, se ela tá perguntando se eu tô com fome, então acho que eu ainda tô na terra, né? Eu falei, nossa, eu tô, Lê. E eu me lembro que após aquilo eu comecei a melhorar, né, Lê? Melhorar. Eu fui melhorando. Voltamos no hospital para realmente, numa clínica diagnóstica lá, a moça olhou e falou assim: olha, nós não sabemos o que houve. Nós não sabemos o que foi, se foi um vírus, se foi bactéria, se foi alguma coisa do seu corpo. Não tem nada. Não tem nenhuma explicação que diga por que você estava falhando. Aí eu acho que eu parei e pensar, falei assim: Jesus, eu acho que o Senhor me deu uns tempinhos a mais. Porque o meu filho nasceu, já está com 4 anos. E aí eu disse o seguinte: Senhor, eu sei quem é o Senhor. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer de novo essa pergunta. Quantos creem que Jesus é a resposta para essa cidade? Eu fui impactado na conferência, o Senhor me ungiu, eu dei 3 pulinhos e falei glória a Deus. Quantos se sentiram no céu nessa conferência? Quantos se sentiram lá no céu? Levanta a mão, fala aleluia. Você se sentiu no céu, irmão? Você se sentiu no céu, ainda mais quando a galera estava sendo não sei o quê, e aí o louvor tocava, você aleluia, não sei o quê, e você tá, mas e aí? Glória a Deus, e agora? É isso? Isso é igreja? Porque se for é muito pouco. Ser igreja é isso? Vem aqui, em nome de Jesus, seja ungido agora e receba a unção do Todo-Poderoso. Acabou, aleluia. É só isso? Você está entendendo isso? Quando Deus te chama, quando Deus te separa, quando Deus fala com você, Ele traz uma revelação. E quando Ele traz uma revelação sobre você, é para que você ande sobre essa revelação. A palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 22, 30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se colocasse na brecha diante de mim em favor dessa terra. Mas nós estamos ocupados demais com as coisas de Deus. Nós estamos tão ocupados com as coisas de Deus que nós não estamos enxergando que Deus está ocupado com aqueles que necessitam dele. Senhor, vai ganhar um perdido e deixa que eu me ocupe das obrigações eclesiásticas, aleluia. E desde quando o Senhor te chamou para isso, meu querido? Eu não sei qual é o evangelho que você escutou por aí, mas desde quando o Senhor te chamou para isso? O Senhor te chamou para sentir a dor daquele que está separado dele. Eu ouvi um exemplo uma vez e eu fiquei chocado. Os pais vão ficar chocados por isso. De repente você está numa festa e está tudo muito legal, muito divertido. E de repente alguém chega em você e fala assim: ô fulano, seu filho caiu na piscina. Ele sabe nadar? Ô Daniel, seu filho caiu na piscina. Ele não sabe nadar. Gente, você acha que eu ia olhar e falar assim: ele caiu na piscina? Ele não sabe nadar? Então peraí. Você acha que seria assim? Como que seria? Pode falar. Você tá maluco? Meu filho não sabe nadar. Celular, tô nem aí.
seria dessa forma. Escuta Jesus aqui, ó. Escuta Jesus. Jesus, teu povo, ele está se perdendo. Teu povo, ele está ficando meio aéreo. Jesus, e além do seu povo, existem pessoas que todos os dias estão padecendo sem conhecer o Senhor. E o pior, estão indo para um lugar horrível. Você acha que Jesus vai falar assim? Espera aí. Anjo Gabriel, desça. Anjo, não sei. Você acha que ele vai fazer isso? Não, quando ele ouviu isso, sabe o que ele fez? O quê? Ele não pensou duas vezes, ele falou assim: ela não. Ele não. Ele não. Ela não. Aqui, ó. Vinde a mim, vem. Tá cansado, tá sobrecarregado. Vem. Tem sede, tem fome. Vem. Jesus está assim. E nós precisamos entender esse clamor de Jesus. Nós precisamos entender essa dor de Jesus por essa cidade, por aqueles que se perdem nessa hora. Nós não fomos chamados para apenas estarmos num lugar divertido e legal, onde cada um cumpre o seu papel de bom cristão e de bom evangélico. Que exploda isso. Nós fomos chamados para cumprir aquilo que há no céu, na terra. Senhor, venha o teu reino sobre a terra. Seja feita a tua vontade nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, aonde existe morte, a partir de hoje entra a vida. Senhor, aonde existe problemas familiares, a partir de hoje entra o teu Espírito com restauração. Senhor, aonde existe ignorância, que a partir de hoje exista a revelação da tua palavra. Que aonde existe morte, que a partir de hoje exista vida, em nome de Jesus. Uma cidade não é transformada apenas por pessoas que ficam orando e dizendo: Senhor, vai lá. Não é vai lá. Senhor, eu vou lá, porque o Senhor é a resposta e eu sei. Está na hora de nós decidirmos quem nós realmente somos diante de Deus. Está na hora de nós olharmos para o que Jesus fez e realmente dizer: tem valor. Aleluias. Cada Uber que você entra, que você pega, você consegue falar para ele: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te ama, eu posso orar com você? Talvez ele diga para você: não, porque eu não tenho tempo. Não tem problema, o Senhor te abençoe. Em cada loja que você entra, você consegue falar: olha, está aqui o dinheiro, mas um preço maior foi pago pela tua vida. Em cada lugar que você entra para experimentar uma roupa, e talvez a pessoa chegue em você e fale assim: nossa, olha, essa roupa ficou muito bonita. Mais bonita é aquela que o Senhor vai colocar vestes novas sobre você, aleluia. Para tudo o Senhor tem uma resposta, meu querido. Eu só preciso estar sensível àquilo que Ele está falando. Nós precisamos responder essa pergunta: quem se importa? Sabe por quê? Choquem. Porque um dia, talvez você esteve nessa situação, e alguém talvez um dia disse para você: quem se importa? Mas alguém se importou com você. Você entendeu isso? Quantos aqui são muito gratos a Jesus por tudo que Ele tem feito? Levanta a tua mão e dê uma glória a Deus. Agora, quantos aqui já sentiram e sabem que Jesus tem feito algo incrível na sua vida? Levante e dê uma glória a Deus. Engraçado, todos nós temos uma experiência a contar. Se nós fizéssemos um culto de ações de graça, onde a pessoa pudesse subir aqui e falar o que Jesus havia feito, querido, não haveria horário que pudesse suportar aquilo. Já parou para pensar nisso? Porque todos nós, de alguma forma, fomos tocados por Ele. Todos nós, em algum momento, fomos transformados por Ele. Aleluia.
Aleluias. Senhor, nós nos importamos. Senhor, essa igreja se importa. Oh, Jesus, só nos permita sentir um pouco do que há no teu coração, Senhor. Aleluias. Aleluias. Oh, Jesus, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou a mim, trazendo na sua mão brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você percebeu que esse Isaías que está falando na palavra, ele se acha indigno? Ele fala assim: Senhor, eu sou muito ruim de lábio, olha, a minha casa também ninguém ajuda. O meu povo, Senhor, não, o Senhor não pode estar olhando para mim. O Senhor não pode estar falando comigo. O Senhor não pode estar falando essas coisas comigo não, porque eu sou impuro. Aí ele diz assim: sou eu que já te santifiquei, sou eu que te chamei, sou eu que te separei, que te escolhi. Quando ele entende isso, ele fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe qual é o grande problema de muitos que não cumprem aquilo que é o chamado de Jesus para essa cidade, para essa nação? É porque o tempo todo nós nos sentimos desqualificados e indignos, e nós realmente somos. Quem somos nós, Senhor? E através desse sentimento vem outro, um sentimento de dependência. Eu posso não saber, eu não sei nem como começar, mas eu sei quem é o meu Deus, e eu sei o que Ele pode fazer. Então agora olha para o teu irmão, sei que você não gosta disso, mas olha para ele e diga assim para ele: você realmente não pode. Fala assim: mas Ele te escolheu. Fala assim, agora fala assim para ele: e se Ele te escolheu, agora você pode. E por que você pode depois que Ele te escolheu? Porque Ele te capacitou e porque Ele te enviou. Eu creio em nome de Jesus que Curitiba não vai ser mais o mesmo. Não, vocês não estão na mesma fé que eu não. Só os pastores aqui que eu vi dando glória a Deus, a galera do louvor. Vocês estão na onda aí, né? Vou falar de novo. Eu creio que Curitiba não será mais a mesma. Por quê? Porque a partir de hoje, nessa igreja se levanta um povo e diz: eis-me aqui e envia-me a mim, Senhor. Você entende isso? Mas eu não sei falar. E daí? Você só vai falar o que eu falar para você falar. Para de inventar moda. Para de ficar falando dos anjos de 6 asas. Para de ficar falando do véu que foi. Para de ficar falando isso. Só chega em um necessitado e fala: eu creio que o Senhor Jesus pode, porque um dia Ele fez na minha vida e Ele vai fazer na sua. Eu creio. Foi legal que quando uma vez eu tive uma crise violenta de identidade pastoral. Já viu isso? Uma crise violenta de identidade pastoral. Por quê? Porque eu estava orando com algumas pessoas e elas estavam sendo curadas. E eu achei o quê? Pô, Jesus está me ouvindo. Uma pessoa foi curada de arritmia cardíaca, a outra foi curada de negócio, de um elefantismo nos pés. E uma outra foi curada de AVC. Foi curada de AVC literalmente. Ela teve parte do corpo, né, ficou meio travadinha assim, torta. E aí do púlpito até a porta da igreja ela foi andando e foi restaurada. E aí o pastor fez o quê? Eu era o pastor da igreja. Aleluia.
Quase aleluia, quase não era aleluia, era alamim, né? E eu achava aquilo lá incrível, porque o Senhor escutava a minha oração. Quem é o Senhor diante de mim? Era quase isso. Até que um dia eu resolvi orar com uma pessoa que tinha câncer. E ela não foi curada do jeito que eu queria. E eu entrei num conflito violento com Deus. Eu falei assim, eu sou seu pastor, o Senhor que me chamou. Se ela não é curada, o teu nome que vai ser envergonhado. Gente, de verdade, estou rasgando meu coração com vocês aqui. Eu fiquei mal. Eu falei, aí eu saí desse lugar e comecei a falar assim, o Senhor não me escuta mais, então o que eu estou fazendo lá? Se o Senhor não vai fazer, fala logo. E aí eu entrei num outro clima, porque eu ia orar com ela, e sempre que eu orava com ela, o meu coração dizia assim, tá duvidando. E eu fiquei pé da vida, porque eu estava orando com ela, e eu precisava crer, mas eu não estava crendo. Aquilo me trouxe uma indignação e uma revolta, porque eu falei assim para Jesus, se o Senhor não vai fazer, por que o Senhor está mandando eu? Por que agora o Senhor resolveu fazer isso? Entrei numa crise, briguei com a Leilane. A gente sempre reparou que a gente sempre tem umas discussões, né, gente? Né? Aleluia. E mesmo assim o Senhor nos chamou para ser líder de casal, eu vou fazer o quê? Você viu? Porque a Leilane olhou para mim e falou assim, o que você falou? Você só está indo ver. Você falou para mim na época, você só está indo lá para falar que você não desistiu, para não ser vergonha ter desistido, uma coisa assim, cara, eu fiquei pé da vida com ela. Eu falei, mano, você tinha que me apoiar, você tinha que estar comigo nessa, e nem o C vai na visita, se o Senhor te pesar a mão, pesa no C então, que não está nem indo lá. Cara, fiquei mal, fiquei muito mal. Gente, eu fiquei mal ao ponto de abandonar, de desistir mesmo. Aí um dia, eu estava orando, buscando a Jesus, mas não mais exercendo ministério nenhum. Falei, não quero mais saber também disso aí não. Sua igreja dá muito problema, seu povo é chato, a gente senta com o teu povo é o tempo todo arrumando BO. E eu falei, meu Deus, não quero mais não. É verdade, gente, eu falei isso. Aí, gente, um dia Deus resolve me visitar e ele diz assim, Daniel, você foi e fez? Eu falei, eu fui e eu fiz. Aí ele disse assim, você tem poder para curar? Eu falei, aí é apelação, né, Deus? Eu falei, não tenho. Aí ele falou assim, quem tem? Eu falei, o Senhor tem? Aí ele disse assim, se eu fizer, eu sou Deus? Eu falei, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E ele falou assim, e se eu não fizer, continuo? Eu falei, continua. Aí ele falou assim, então por que você está trazendo a glória para você? Se eu curar, sou eu. E se eu não a curar, também sou eu. Qual é a tua parte? Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu perdi o coração. Eu perdi o coração de simplesmente ir e falar, Senhor, em nome de Jesus, faz o que o Senhor bem entender aqui. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas o Senhor não deixa de ser um Deus se o Senhor não fizer. Ali eu comecei a perceber novamente que eu precisava voltar para aquele coração de dependência. O resultado dessa história, graças a Deus, a menina foi curada, né? Mas eu consegui perceber, não era eu, mas era o Senhor. E a minha função era ir. E nessa noite o Senhor está mexendo no teu coração e dizendo para você, quantas vezes eu falei para você ir? Quantas vezes eu falei para você crer? Quantas vezes eu falei para você não desistir da sua família? Não desistir do seu casamento? Quantas vezes eu falei para você falar uma palavra de esperança para aquela pessoa que está ao seu lado?
no seu trabalho. Quantas vezes? E simplesmente não somos nós, mas é Ele. A palavra de Deus no livro de Mateus 28, a partir do 18, diz assim: e aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus te mandou fazer? Para você tá bom só tocar? É o que você foi chamado para fazer? Você entendeu? Nós servimos a igreja porque é uma honra servir a igreja. Mas nós não podemos confundir isso. Sabe por quê? Porque se você apenas serve a igreja e um dia você entrar em crise contra a igreja, nem mesmo Jesus vai conseguir olhar para você e falar assim: tá vendo essa igreja falha aí? Ela é minha. E você vai falar assim: a igreja me decepcionou. E você vai sair. E agora? Por isso que a pergunta é: quem se importa? Quem se importa com aquilo que está acontecendo lá fora? Você se importa? Você se importa? Você se importa, irmão? Se importa? Você entendeu? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem. É, você? Não. É, vem, pode vir. E você também. Vem os dois. Isso. Existe algo muito interessante nisso. Porque o Senhor, Ele diz assim, Ele olha para uma cidade e Ele diz assim: eu preciso me revelar a essa cidade. Mas aí a gente vê um monte de crente olhando e falando assim: quem se importa? Eu já estou salvo. Quem se importa? E aí o Senhor, Ele pega. Como é que é o teu nome? Eleandro, o seu? Eleandro e Alexei. Aí Deus vira e fala assim: eu preciso ajeitar uma resposta para esse povo. E a resposta sou eu. A resposta sou eu. É Jesus. E aí Jesus, Ele olha e vira e fala assim: cara, eu vou levantar esses dois aqui, ó. E aí Jesus, Ele vem baseado naquilo que Ele precisa fazer ali. E Ele fala assim: cara, vem cá. Obrigado. São 43 anos, tá? Por favor. E aí Jesus, Ele vem e faz assim: eu vou andar com vocês. E eu vou dar um objetivo para vocês. Ok? Só que vocês não vão conseguir entender esse objetivo se vocês não conhecerem meu coração. Aí Jesus vem e você não entende por que vocês estão passando por tanta prova de tribulação. Ah, Senhor, mas eu tenho feito isso. Ah, Senhor, mas eu tenho feito aquilo. Ah, Senhor, mas eu tenho vivido isso. Senhor, por quê? Ele fala assim: porque eu estou gerando em vocês um coração que consegue amar aquele que não consegue ser amado. Uma vez um cara chegou em mim e falou assim: cara, eu detesto andar com uma pessoa viciada. Aí sabe onde ele foi parar? Numa clínica de recuperação. Meu Deus. Cara, a minha família tá que eu não consigo colocar as coisas no eixo. Aí Jesus vem e fala assim: vem cá, eu vou ajudar você com a tua família, beleza? Não, fala, beleza ou não? Beleza. Quem que é a tua família? Ela tá aqui? Tá, quem é? Tua esposa. Meu Deus, tá todo mundo. Uau! Então aqui já teve uma restauração boa. Olha que legal, eu falei assim: aqui já teve uma restauração boa. Ele podia falar assim: tá indo. Mas ele falou assim: já. Aí sabe o que Jesus fala? Ó, levanta aí, ô fulaninho. Levanta você. Eu esqueci seu nome. Como é que é teu nome? Você esqueceu seu nome? Qual é teu nome? É a pressão, né, irmão? É a pressão, eu te entendo.
Aí o Bruno Matoso, é isso? Bruno Matoso está passando por uma questão familiar, mas o Senhor já colocou isso dentro de você. Aí o Senhor diz assim: cadê o Bruno? Tá ali. Bruno, você está passando por uma situação difícil familiar. Aí ele vira e fala assim: vem cá, eu já te dei a experiência, vem cá. Isso, gostei, cara, foi legal, a andadinha foi da hora. Aí Jesus olha para ele, o cara tá, não, você não tá rindo, você tá chateado. Isso. Olha para a igreja ver a sua cara de chateado, vai, chateado. Isso. Aí Jesus olha para esse cara e fala para ele assim: mano, nem Jesus. Aí, opa! Ele falou o quê? Nem Jesus. Aí Jesus falou assim: não, peraí, você colocou eu no meio agora. Aí Jesus levou esse cara que estava passando por um problema familiar e trouxe para cá e disse assim: fala para ele que eu tenho poder para fazer. Jesus mandou te dizer que ele tem poder para fazer. Agora fala para ele que ele só precisa, agora é a parte difícil, abrir o coração e confiar naquilo que eu vou fazer. Coração e confiar no que ele vai fazer. Aí o cara fala assim: cara, mas eu não tenho muita... Cara, mas eu não tenho muito esse negócio de Jesus, essas coisas estranhas. Cara, mas eu não tenho muito esse negócio de Jesus, essas coisas estranhas. A gente encontra isso, é ou não é, gente? Aí ele vira e fala assim: Posso só fazer uma oração por você? Você vai deixar o cara constrangido, né? Não, tá bom, vem cá, pode orar, não tem problema não. Pode orar, tá, tudo bem. Tá. Põe a mão. Aí Jesus fala assim: vai, aproveita esse momento. Põe a mão. Aí Jesus começa a fazer assim, vai, começa a falar com ele agora, vai. Senhor, meu Deus, aqui está o teu filho, Pai amado, Senhor. Tu sabe. Aí Jesus está assim. Aí Jesus vai assim. Ele deu o quê? Liberdade. E eu usei alguém que já havia passado por aquilo para ser uma resposta na vida do outro. Aí Jesus vem assim, ó. Ó Jesus, ó. Aí Jesus faz assim, cara, foi pra isso. Jesus diz assim: foi pra isso que eu te chamei. Você não entendeu, mas foi pra isso. Aí continua orando aí, vai, irmão. Aí Jesus vira e faz assim, ó. Foi pra isso que eu te chamei, meu irmão. Jesus vem e faz assim, ó. Aleluia. Acabou ali? Acabou ali? Não, porque o cara, graças a Deus, recebeu uma oração e vai falar assim: glória a Deus, amém, Jesus, aleluia. Só que agora alguém orou por ele e Jesus está assim: rapaz, te peguei de jeito, você achou que eu não ia te pegar desse jeito, né? Eu vou começar a fazer coisas na sua vida e colocar pessoas na sua vida, porque você abriu essa porta, eu te conheço o teu coração. Aí Jesus olha assim e fala assim: meu querido, chamei tu. Olha para a igreja, que legal. Jesus olha. O teu problema não vai ser familiar não, tá? Vamos mudar? Vai ser... Não, tô brincando, essa aí não pode. Jesus olha para ele e fala assim: existe uma geração que precisa ouvir falar do meu nome. Existe um povo sedento pela minha palavra. Existe um povo que geme na expectativa de me conhecer. Olha que louco. Já não é mais só um indivíduo. Agora Jesus está dando uma revelação de algo que vai muito mais além do que apenas um. Aí Jesus fala assim: vem cá. Vem comigo. Lá de novo, vem. Jesus vem. E aí ele fala igual a Abraão. Abraão, seu nome é o que mesmo? Alexandre. Ele vai falar assim: Alexander, olha para essa terra de Curitiba. Não, olha lá, não olha para mim não. Tá vendo? Existem pessoas ali que estão sedentas por me conhecer, mas eles não estão me encontrando. Existem pessoas ali que estão com tantos problemas e que em meio a tantos problemas eles não estão vendo que eu estou e eu me importo com eles. Então, Alexandre, eu vou te fazer o seguinte:
Eu preciso que alguém responda a uma pergunta: quem se importa? E o seu chamado será responder quem se importa. O teu chamado será entender que eu me importo. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você: Jesus se importa com você. Você não está sozinho e não deve ficar sozinho. Nós nos importamos com você porque Jesus se importa. Então Jesus olha essa situação e ele diz: você consegue enxergar, Alexandre, o que eu estou vendo? Sim. Então agora, eis que eu te dei autoridade para ir adiante de mim. Eu serei contigo, eu serei o teu Deus. E aonde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu vou estar. E tudo isso vai começar porque eu estou enviando você. Ele olhou, entendeu o coração de Jesus. E agora Jesus faz assim: vem, vai lá, vai lá. Agora eu vou te fazer passar vergonha. Posso? Mas irmão, o que é uma vergonha diante de 80 pessoas? Que está sendo transmitida, eu acho, né? Não é nada, não é nada. Aí ele fala assim: creu que eu sou contigo, então agora vai e anuncia quem sou eu. Vai, anuncia. Sai pelos 4 cantos falando: Ele é. Vai, sai falando. Aleluia, aleluia. Vai anunciando. Anuncia, vai pro outro lado. Não deixa o outro lado sem não. Vai, dá o grito. De novo. Ele é aquele que nos chama, Ele é aquele que nos capacita. Nós somos escolhidos dEle, nós somos escolhidos para Ele. Aleluia. Então, igreja, meu Deus, que vontade de falar: vamos criar vergonha na cara, mas eu não posso. Então, igreja, vamos entender o nosso chamado. Ficou bonito agora, né? Vamos entender o nosso chamado, de que nossos filhos estão se perdendo e nós precisamos orar e falar da salvação a cada um deles. Vamos entender que muitas pessoas ao nosso lado estão sofrendo porque não conhecem aquilo que Jesus colocou no nosso coração. Simplesmente diga: Ele é Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu. Chega de máscara. Chega de fingir ser religioso. Você não precisa disso. Você não precisa de um título. E daí, pastor, eu não estou nem aí, meu irmão. O meu chamado é para ganhar o perdido. O meu chamado é para dizer para aquele que nunca ouviu que Jesus é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Aleluia. Meu Deus. Cara, se você chegar em qualquer um dos pastores daqui, você vai ver que eles são pessoas como vocês. Até mesmo eu aqui, eu e Leilane estavam conversando com você, as tretas que a gente vive no nosso cotidiano, mas nós não perdemos aonde está a promessa, nós não perdemos aonde está o fogo, nós não perdemos o caminho da onde Ele nos chamou, e é isso que nos une, é isso que nos restaura todos os dias, é isso que nos leva a perdoar um ao outro, é isso que nos leva a enxergar a cruz e a entender que só ali existe a cura, existe a transformação, existe a redenção. E agora eu vou falar de novo, aleluia. Depois do Alexander e o Eleandro, depois do Alexandre e o Eleandro, agora eu posso falar aqui. Meu Deus do céu, quantos creem que Curitiba não será mais a mesma? Por que não será a mesma? Porque você está sendo levantado para ser, em nome de Jesus, porta-voz do Senhor nessa terra, nessa geração, na tua casa, no teu trabalho, em qualquer lugar que Ele te enviar. Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Meu Deus. Esses dias eu fui visitar uma semear, como é o nome? Uma escola de pessoa me ajuda aí. Eles tinham deficiência auditiva.
Não sei nem se é isso que fala hoje, nessa época tão difícil de falar as coisas, né? É isso mesmo, né? Surdo, né? E eu fui visitar uma instituição, uma escola chamada Semear. Fui convidado para estar lá para resolver um BO. E aí eu cheguei lá e comecei a ver a estrutura que eles tinham e tal, não sei o quê. E aí sentei com ela e falei assim, como é que funciona? Ela começou a me explicar tudo. Funciona assim, nós temos aula de Libras. Ela falou, nós temos aula de Libras para as pessoas que querem se capacitar. Nós temos escolas para eles. Começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, cara, que legal. Que projeto da hora. Eu achei aquilo lá muito legal, muito divertido, muito de Jesus. Até que chegou um surdo. Ele chegou, e eu estava sentado com os administradores da escola. Ele chegou, e eu não sei falar, né, lógico. E ele disse lá alguma coisa, e eu olhei aquilo. E aí na hora eu olhei para os professores olharam para ele. Parece que eu não estava fazendo magia, né? Mas ela foi lá e falou assim. Aí ele foi e sentou. Aí na hora que isso aconteceu, Jesus falou comigo. Tanto é que eu tive que me segurar para não chorar. Eu sou chorão. Eu tive que me segurar para não chorar na mesa. Porque na hora Jesus disse assim, não sou eu que impus a ele um limite. São vocês. Cara, aquilo me quebrou. Porque eu falei assim, e a gente estava falando justamente disso, sobre a dificuldade de colocá-los no mercado de trabalho, se eles são pessoas maravilhosas. E porque nós não nos empenhamos em realmente saber o que eles estão dizendo. Aí sabe o que Jesus me falou? Não são eles que são limitados, são vocês. Porque nós podemos ouvir, nós podemos falar, nós podemos ver. Mas o que é que nós estamos fazendo com tudo isso? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu falei isso para ela, né? Falei, cara, o que eu percebo aqui é que a limitação é nossa de entender e compreender essas pessoas. Aquilo me machucou. Porque como eu falei para você, eu tenho 43 anos e eu nunca entrei no mundo deles. Até que um apareceu na minha frente e começou a falar daquele jeito. E lá na igreja nós temos. Mas nunca me envolvi. Porque o limitado não era eles. Eles estavam se esforçando. Eles estavam se esforçando para ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estava me esforçando para ouvir a palavra deles. Eu falei, meu Deus do céu. Existe um povo que está o tempo todo nessas condições. E sabe o que o Senhor está perguntando? Quem se importa? Quem é que importa? Mas nós não vamos nos importar nunca se nós não sabemos o que há no coração do Senhor por essas pessoas. Se você não foi capaz de sentir a dor de um irmão, talvez você nunca tenha se aproximado do coração de Jesus. Porque o coração de Jesus denuncia o coração de um irmão. O coração de Jesus enxerga a dor do aflito. O coração de Jesus enxerga a dor do oprimido. Daquele que não tem mais expectativas. Então talvez a nossa oração realmente seja: Senhor, me ajuda a ter o teu coração. Me ajuda a compreender quem é o Senhor. Me ajuda a compreender realmente quem sou eu em Ti. Sem máscara. Chega de indiferença. Chega de usar Jesus apenas como souvenir. Chega.
Está na hora dele ser real na nossa vida, amém, queridos? E ser real em Jesus é se importar com aquele que está do seu lado. Coloca a mão no ombrinho do teu irmão aí e diga assim: eu me importo. Pode subir o louvor, por favor? Diga para ele, diga: eu me importo. Diga: e se até hoje eu não demonstrei isso, me perdoa. Amém, queridos?